Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa terça-feira, dia 12 de março de 2024. Terça-feira que a gente tem vários jogos interessantes, como esse jogo do Barcelona, jogos da Champions League da Ásia, onde a gente tem o Al Hilal tentando aí bater aí o recorde, ele que igualou ao recorde mundial de vitórias, e tem vários joguinhos e tem também a nossa dupla do dia com odd 1.68, que tá bem bacana e que eu vou passar para vocês aí no final, beleza? Agora indo para os nossos jogos, eu separei como sempre em jogos com mercado de ambos marcam, com jogos com vitória de favorito, jogando fora e dentro de casa e jogos com expectativa de gols. O primeiro jogo que eu vou passar para vocês é um jogaço na Champions League da Ásia, tá? No jogo entre o Al Ittihad e o Al Hilal. Como eu falei aqui na introdução, esse jogo é um jogo muito importante, principalmente para o Al Hilal, um jogo que ele pode bater o recorde mundial de vitórias, tá? Hoje ele está com 27 vitórias seguidas e pode chegar à 28ª vitória seguida contra o seu arquirrival, que é o Al Ittihad. Esse ano e há alguns dias atrás eles já jogaram, inclusive, isso aqui é um jogo de quarta de final aí da Champions League, onde o Al Hilal ganhou o primeiro jogo por 2-0. Antes eles haviam jogado e o Al Hilal ele ganhou por 3-1 no jogo lá do campeonato da Arábia, tá? Então aqui é um jogo onde a gente vai ter uma expectativa de gols, é um jogo onde eu vejo também uma provável vitória do Al Hilal em busca desse recorde, porém o Al Ittihad ele não vai deixar barato, ele vai ter que, primeiro, fazer gols se ele quiser se classificar, ele perdeu por 2-0 no primeiro jogo, e também se ele quiser melar aí esse recorde aí mundial do Al Hilal, tá? Aqui a gente tem indicadores altos, a gente tem média de custo de gols elevada das duas equipes, a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar o ambos marcam sim, só não tem esse coeficiente de variação, porém é um coeficiente de variação que está pela quantidade de gols sofridos do Al Ittihad. Porém a gente tem um Al Hilal com um ataque muito poderoso, com 12 gols marcados nos últimos 5 jogos fora de casa, com média de 2.4, e um coeficiente de variação baixíssimo, ou seja, são dados que vêm se repetindo. Se a gente puxar a race do Al Hilal fora de casa, logicamente 5 vitórias, ele está a 27 vitórias seguidas, e aqui ó, 2-1, 2-0, 3-1, 2-0, 3-1, então todos esses jogos ele marcou no mínimo 2 gols, tá? E aqui a gente tem o Al Ittihad, que nos últimos 5 jogos em casa, ele ganhou 4 e perdeu 1. Ó, 2-1, 2-1, 2-1, 2-0 e 5-2. Então, para mim, o melhor indicador para esse jogo aqui seria o ambos marcam sim, pagando 1,73, tá? É uma bet que eu acredito que tem muito valor. Porém, se você for conservador e achar que algum desses times aí vai meio que segurar, você dá para trabalhar aqui com over 1,5 pagando 1,20, 1,21. E por último, pegar o favoritismo aqui do Al Hilal, mas isso aqui no jogo ao vivo, tá? Então, para vocês aí, indicativo, ambos marcam sim pagando 1,73. Para quem trabalha de forma mais conservadora, over 1,5 pagando 1,21, beleza? Agora eu vou trazer outro jogo também com expectativa de gols e gols dos dois lados, que é na National League, na Inglaterra. Aqui é o futebol amador, ele vem abaixo aqui da 4ª divisão, de dois times que marcam e sofrem muitos gols, tá? Esse time aqui, ó, Gateshead, e esse outro aqui. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver, ó, o 7º colocado, o mandante, ele em 36 jogos, ele marcou 69 gols e sofreu 50. Enquanto que o visitante é o 12º colocado, ele marcou 54 gols e sofreu, E sofreu 52, tá? Então marcou 54, sofreu 52. Então, aqui a gente tem uma expectativa alta de gols, a gente tem os indicadores altos, a gente tem as médias de gols marcadas e sofridas altas e coeficientes de variações baixos, o que credencia a gente trabalhar aqui com ambos marcam sim na odd de 1,53. Esse é o nosso indicativo, beleza? Agora, mudando o mercado, a gente vai trabalhar no mercado de resultados e a gente vai trabalhar com a vitória do visitante. Um jogo de Copa do Brasil, onde a gente tem o Caxias e o Bahia, tá? O Bahia ele tem um mega investimento aí do Grupo City, todos vocês já sabem. Tem uma equipe muito boa, um meio de campo muito forte. E aqui, pelo poderio, pelo investimento que foi feito aqui no Bahia,
A gente tem uma disparidade bem grande entre o Bahia e o Caxias, e eu acredito na vitória do Bahia. Porém, o indicador que eu trago aqui, apesar de ter colocado vitória do Bahia, é um indicador de empate anula para o Bahia, já que ele tem uma odd relativamente alta, tá? O Bahia, se a gente puxar os últimos 5 jogos dele jogando fora de casa, foram 5 vitórias, tá? Aqui é do Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. 1-0, 2-1, 1-0, 2-1 e um 4-0, que foi justamente o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Motoclube, tá? Ele estava com a odd de 1,22, um mega favorito, e o Motoclube estava com a odd de 15. E aí ele venceu por 4-0. Então, para a gente trabalhar de forma mais tranquila aqui, eu sugiro um empate anula aqui para o Bahia. Deve estar com a odd de 1,35, isso para você colocar no bilhete. Agora, voltando para jogos com expectativa de gols, eu vou buscar um joguinho lá na League 2 da Inglaterra, que é a 4ª divisão, onde a gente vai puxar principalmente aqui os indicadores e as médias de gols marcados e sofridos. Ó. O visitante, que é o Barrow, ele tem 14 gols sofridos nos últimos 5 jogos, com média de 2,8, uma média elevadíssima, e marcou 7 com média de 1,4. E o mandante, ele marcou 10 com média de 2, coeficiente de 0,61 e sofreu 6. Então aqui eu vejo uma odd de over 1,5 muito boa, se comparar com as odds que a gente normalmente tem aqui, que é 1,20, 1,25 no máximo, para você colocar no bilhete, tá? Então esse jogo aqui é um jogo às 16h45 entre o Walsall e o Barrow, da 4ª divisão da Inglaterra. Eu indico aqui o over 1,5 para colocar no bilhete, pagando 1,33. Agora, voltando aí para o mercado de resultados e trabalhando com favoritos, jogando em casa, a gente tem outro jogo na Copa do Brasil, jogo entre o CRB e o Athletic Clube, tá? O CRB ele tá com odd de favorito, com odd de 1,83, enquanto que o Athletic Clube, o time mineiro, tá com odd de 3,90. Aqui, a gente... eles jogam competições distintas, né? O CRB de Alagoas tem um time relativamente forte, montou um time bom. Tem um Jorginho, um meia que jogou no Sport, que estava machucado, deve voltar para essa partida. Vem fazendo bons campeonatos e eu acredito no favoritismo aqui do CRB e eu vou seguir aqui a indicativo do mercado, porém não entrarei na vitória seca e eu indico aqui o empate anula. Por ser um jogo de Copa do Brasil, onde tem um retorno financeiro muito alto, o CRB jogando em casa, eu acredito aqui no favoritismo do CRB. Não vou muito puxar esses números aqui. Inclusive, o Atlético Clube tem números bons e bem favoráveis, ó, uma média de custo de gol alta, quantidade de gols marcadas altas, porém também sofre muito, tá? Mas, sem mais delongas, é o empate anula para o CRB, deve estar pagando 1,25, 1,30 para você colocar no bilhete. Agora, um outro jogo de favorito é o jogo lá na 4ª divisão da Inglaterra, entre o West Ham e esse time aqui, ó. O West Ham é um time forte, que está brigando lá em cima na tabela, para ir para a 3ª divisão. É um time que é o 3º colocado em 36 jogos, marcou 67, sofreu 46 e tem 66 pontos, tá? Enquanto que o visitante é o 14º colocado, ele tem 49 pontos, porém é um time que marca muito e também sofre muito. 43 gols marcados e 55 gols sofridos. Aqui a gente tem a odd do over 1,5 muito esmagada, 1,15. Então o que eu sugiro aqui é a vitória do West Ham, pagando aqui 1,33 para você colocar no bilhete. Beleza? É um jogo às 16h45. Se você puder acompanhar no ao vivo, você vai pegar essa odd aqui mais alta. Agora, para a gente finalizar nossas análises, temos 2 jogos da Champions League, onde eu vou seguir também aqui o mercado. Tá dando Barcelona favorito com odd de 1,63 contra a Napoli. O Barcelona vem jogando bem em casa, tá? É um time forte. Tá voltando a se encontrar lá na La Liga, então tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. No jogo contra o Villarreal, realmente foi um jogo muito ruim do Barcelona. Porém, aqui se tratando de jogo de Champions League, 8ª de final, onde a gente teve 1-1 no primeiro jogo, eu acredito aqui na vitória do Barcelona, tá? Mas, se você quiser trabalhar de forma mais conservadora, você também vai no empate anula a favor do Barcelona, para se resguardar aí, caso tenha um empate, caso seja um jogo mais truncado. Porém, como eu falei, aqui eu vou na vitória do Barcelona e vou acompanhar esse jogo no ao vivo para tentar pegar essa odd aí mais alta e ver se o Barcelona realmente vai se comportar como favorito. E o último jogo da Champions League é o jogo do Arsenal e o Porto. Aqui, o Porto venceu o primeiro jogo lá em Portugal e o Arsenal, que é um time que vem muito bem lá na Premier League, que está brigando aí pelo título da Premier League,
acredito que vai jogar para vencer e vai vencer até com certa facilidade, tá? Tá com a odd de 1,32, a gente tem indicadores altos aqui, ó, no H-Score, LG Score. Eu acredito que seja um jogo, inclusive, para muitos gols, um 3-1, um 3-2. Porém, acredito aqui na vitória do Arsenal, tá? Então, esses foram os jogos que eu trouxe para vocês. E agora a gente vai para nossa duplinha. É uma duplinha que está relativamente segura e que a gente vai continuar trabalhando aí com o stake, tá? Por se tratar de jogo no pré-live, onde a gente vai trabalhar com over 1,5, mais de um gol no jogo do Al Hilal e Al Ittihad, tá? É um jogo que eu acredito que a gente vai bater, ambos marcam, mas aqui para a gente trabalhar mais seguro, a gente vai trabalhar com over 1,5 e Barcelona empate anula com a odd de 1,40, trazendo aqui uma odd de 1,68. A gente vai colocar R$50 meio stake, porque a gente vai buscar essas odds aí mais altas durante o jogo. E é isso aí, tá? Espero que seja uma terça-feira de muitos wins e tamo junto no win e no red. Valeu!